Coisa linda, estamos de volta, que maravilha, que maravilha. Motione Podcast, mais que palavras, transformação. Carlinhos Villaronga por aqui, falando diretamente da província de Shizuoka, passando frio e tomando chuva o dia inteiro. Que horror, não gosto tanto de chuva, senão chuva e frio ninguém merece. Ninguém merece. Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje a gente está aqui reunido com uma galera pra gente encerrar uma grande e maravilhosa jornada chamada 130 anos de amizade Brasil e Japão. A gente não vai encerrar a amizade, tá, gente? É a nossa série 130 anos de amizade Brasil e Japão. O Brasil e o Japão celebraram 130 anos das relações de amizade e comércio, especificamente no dia 5 de novembro, e a gente está aqui no mês de novembro, encerrando essa série, que eu sempre tenho feito ela acompanhado da Xiaomi Misaki, Ludmila Gil e Jesselyn Tashima, e hoje com a participação especialíssima do Hiro, o Japa da Gema, conhecido já da comunidade brasileira no Japão, Brazilian Day, Pavilhão Brasil lá na Expo Osaka. Ele tá aqui sempre andando com a comunidade e conversando com a brasileiraiada. Ele é um japonês, ele vai se apresentar melhor daqui a pouquinho, vai ser muito bom. Lembrando algumas coisas importantes de que a gente tem a parceria desde o início dessa série da página Brasileiros no Japão. Se você não conhece a página Brasileiros no Japão, tem o blog, né, o site, vamos chamar assim, Brasileiros no Japão, com notícias do cotidiano da comunidade brasileira no Japão. Tem o perfil no Instagram, tem página no Facebook. Então são maneiras de você ficar aí atualizado de informações do cotidiano da comunidade, notícias sobre política, sobre economia, sobre, sei lá, mudanças sobre leis, regulamentos e imigração, visto, essas coisas toda que a gente, como brasileiro, necessita. E a gente tem também o nosso parceiro, a BRJP Seguros. Tá na BRJP, tá seguro. Se você tá precisando de carro não, você tá precisando do seguro do carro, do seguro da moto, ou mesmo de um seguro pro seu animalzinho, porque todo mundo sabe que levar um animalzinho no médico aqui é caro. Então lá a BRJP Seguro tem também seguro para viagem, seguro para casa, enfim, tem um catálogo de serviços. Fica aí o convite para você visitar a página da BRJP Seguros ou mesmo procurar no Instagram, tem aqui na descrição do podcast também, para você entrar em contato com a galera lá e ser feliz. Outra coisa muito importante para você que está querendo gastar todo o seu dinheiro na Black Friday, muito bem, não aconselho, mas caso se você queira gastar bastante, mesmo se você quiser gastar um pouquinho também, não tem problema. Lembra de usar os links de afiliado aqui da Nabecast. Seja você do Brasil, seja você aqui do Japão, eu tenho 2 links de afiliado. Você fazendo as suas compras, você não paga nenhuma taxa extra, mas a Amazon direciona de 1 a 2% do valor da compra como um incentivo para o produtor de conteúdo que está divulgando a marca Amazon Store, enfim, e essa coisa toda. Então, se você vai comprar na Black Friday, tem muita gente que espera para comprar câmera fotográfica, videogame, equipamento eletrônico, webcam. É bom, porque são coisas que tem um pouquinho mais de din-din, e aí você fazendo as suas compras, a galera lá da Amazon passa um pouquinho de recurso para cá, e é o que eu uso para fazer as viagens, passeios e ir nos eventos da comunidade e adquirir equipamento também. Então aí fica a dica, coisa boa, tá pago. Agora a gente vai direto para nossa prosa. Eu vou aqui vou começar pela ordem alfabética. Senhorita Xiaomi Misaki, olá, bom dia, noite, tarde, enfim, oi. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou a Xiaomi Misaki. Estou muito feliz em estar aqui para mais um episódio, Carlinhos e time todo. E também, Hiro, um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou consultora intercultural e também facilitadora em inteligência cultural e eu estou falando da Suíça. Muito bom, muito bom. Aí tá frio. Frio, a gente estava falando sobre isso há pouco. A semana passada nevou bastante e agora aqui onde eu tô faz 3 graus. Ah, que delícia. Muito bem, eu passei por volta de alguma coisa entre 10 e 20, ainda fica variando aqui no Japão, só que choveu o dia inteiro. Aí não é legal não, você tá com 10 graus, com chuva, nublado, é tão desanimador, não dá vontade de sair da cama não, mas a gente sai e tem que Não, trabalhar, coisa triste, mas que bom que tá aí. aqui tá,
Aí Aqui chove rola também. chocolatinho quente pra esquentar o coraçãozinho no inverno? Ah, Sim. então tá bom. Sim. Muito E bom. queijinho quente também, né? Ou Fondue. fundizinho, isso é bom. Daqui a pouco chega a minha época de comer fundi por aqui, muito bom. Aqui só, olha gente, aqui, que esse aqui a gente foge do assunto. Eu prometi que não ia fugir do assunto, mas eu não resisto. Aqui a gente tem um negócio chamado oden. Oden é eu vou chamar de uma tigela. Você imagina uma panela quadrada. Quadrada assim. Aí você chega nas lojas de conveniência, eles deixam rodelinhas de nabo, saquinhos de moti, salsichinhas e um monte de coisinhas assim boiando e fica ali naquele ensopadinho fervendo o dia todo. Ali você chega lá, pede, aí você pega essas coisinhas cozidas bem quentinhas, aí eles colocam a concha com água, com a sopinha, parece um caldo quinora assim. Aquele esquenta o coração quando você tá com fome e com frio. Você passa, pega esses cozidinhos, é bem levinho, não tem muita gordura, tem um pedacinho de carninha de porco, uma salsichinha, ovo cozido, algumas coisas, e fica lá. E aí, como fica tudo lá cozinhando o dia inteiro, fica com um gostinho assim, ó. É igual você comprar pastel naquela tia que frita pastel o dia inteiro com pastel. Aí o óleo do final do dia é sempre mais gostoso. Que já tem um tempero de todos os gostos. Muito bem. Senhorita Ken Eva, vamos lá com Jesselyn Tashima. Olá, senhorita Jesselyn. Tudo bem? Olá, Carlinhos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Shelmy, com a Mila e com o Hiro também. Bom, eu sou a Jesselyn, eu sou brasileira, terceira geração de descendentes de japoneses, então sou neta de japoneses. Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora pela Universidade de Brasília, e eu atuo hoje como psicoterapeuta, ajudando, então, brasileiros e estrangeiros que moram aqui no Brasil e em diversas partes do mundo. Muito prazer em conhecê-los, né? Muito prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O pessoal aqui do Instagram, Terezinha tá dizendo boa noite, falou que ela come. Dá pra comer o oden, aquela sopinha que eu falei, até cair. Shibuya Miriam, ó, artista plástica, tá dizendo boa noite para todos. Olá. E tem mais uma galera acompanhando aqui no Instagram. Pra você que tá acompanhando no YouTube, se você quiser deixar o seu nominho aí nos comentários, a gente também consegue ver aqui, tá bom? Então a gente tá vendo comentário tanto do YouTube, como do Facebook, como do Facebook, Instagram e YouTube. Eu consigo ver todos aqui, então se você quiser mandar seu oi, fique à vontade. Muito bom. Senhorita Ludmila Gil, olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olá, no meu caso, do Brasil, né, para vocês. São 8h40 da manhã aqui. Muito bem. Como é que tá? Aí tá quente, né? Quente, verão, né? Tá quente. Cafezinho da manhã rolou pão de queijo, bolinho de fubá, pão francês. O que foi no café da manhã? Apesar que você tem uma experiência na Ásia e também vai saber o que rola no café da manhã. Sabe que o capixaba, eu percebo que o capixaba gosta de comer muita banana, diferente do resto do Brasil, a gente come muita pão, banana e queijo. Acho que no Recife também eles comem cartola, essas coisas assim, que é uma queijo com uma banana, né? O capixaba Agora, também adora. peraí, agora explica para os inocentes. É banana normal, tipo uma banana nanica. É. Uma banana, a gente come aquele sanduíche que coloca banana e queijo dentro. Frio, não é banana frita, Não, banana. quente. Aí a gente esquenta igual um sanduíche na Fosse um chapa, misto assim, quente, em vez de ser queijo, presunto e pão, vocês fazem um misto Isso. quente com. Poxa, eu vou testar um negócio desse. Nunca fiz. É uma dica cultural. Cortada no meio, rodelinha inteira. Canelinha e queijinho. Aquele queijo de fatia normal? Normal. Poxa vida, uma mistura de salgado com doce, no caso, né? Exatamente. Poxa, nunca testei isso aí não, vou tentar. Fica aí, palminhas para os capixabas, obrigado pela dica. Desculpa, não sei se na minha empolgação falando de comida, olha que eu já jantei, tá, gente? É uma emoção. Eu te dei a oportunidade de você se apresentar, Mila? Não, meu nome é Ludmila. Mila, né, que virou nessa vida intercultural, porque morei muitos anos na Ásia, em alguns países, aí falar Ludmila era complicado, ficou Mila, né? Então, eu sou brasileira, eu não tenho origem japonês, tenho uma origem asiática, chinesa, mas tenho um coração asiático. Então, eu amo a Ásia, acho que quase metade da minha vida foi entre indas e voltas aí com a Ásia, e foi aí que eu descobri a inteligência cultural também.
estando na Ásia. Então, é uma alegria para mim poder estar me conectando com vocês aqui também. Ah, legal. Muito bom. Palminha para você. Inclusive, toda essa aventura aqui começa quando eu te conheci, né, Mila? Eu te conheci num outro podcast de xereta, mandei mensagem, porque eu sou cara de pau, e a gente começou uma amizade, da amizade chegou na Shelby, da Shelby na Jesselyn, o Hiro eu conheci nos eventos aqui da comunidade, e a gente foi indo. Muito bom, o senhor Hiro estreando, não dá pra dizer que tá estreando, apesar que nesse podcast ele tá estreando, mas ele já gravou acho que 1 ou 2 episódios comigo no Brasilhão Day. Olá, Hiro, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Para mim, muito prazer estar aqui com vocês, participar dessa sessão tão especial, né, para comemorar esse ano tão especial para Brasil e Japão. Meu nome é Hiro, eu sou também conhecido como Japa da Gema no Instagram, e sou 100% japonês. E eu morei lá no Brasil 1 ano para fazer intercâmbio lá no Rio de Janeiro. E aí fiquei apaixonado pelo Brasil. E desde então sempre amo o Brasil. E este ano comecei a fazer atividades nas redes sociais. E também fiz muita conexão, né, com brasileiros morando aqui no Japão. Então, para mim, é honra fazer parte de vocês e também ajudar brasileiros morando aqui no Japão de alguma maneira. Então, muito obrigado mais uma vez pela essa oportunidade. E obrigado, arigato para todo mundo. Muito bem, quem não segue, fica aí a dica, @japa_da Gema. Só joga Japa da Gema aí nas redes sociais, TikTok e Instagram e aparece. Fica muito bem, palminhas pro Hiro. Então, só para você entender o que a gente vai fazer aqui hoje, o nosso tema é navegando entre culturas, em especial pensando na relação de amizade Brasil e Japão. Então, o foco é a comunidade brasileira aqui no Japão, e quando a gente fala de navegar entre culturas, que é até uma brincadeira, pensando nessa conexão, né, do navio, o tal do Kasatomaru, que foi lá para o Brasil, né, pensando nessa navegação de um lugar para outro tão diferente, né, a gente tem distante geograficamente e distante culturalmente, mas são 2 povos conectados, tanto que a segunda o país, exceto o Japão, que está cheio de japoneses, o país que mais tem japoneses no planeta, além do Japão, é o Brasil. Então, são países que estão conectados numa relação, de certa maneira, familiar, apesar de culturalmente tão distantes. E para fazer esse rolê de ter a conexão, porque todo mundo sabe que se vocês, os japoneses que foram para o Brasil, ou a gente, comunidade brasileira que está aqui, viver no Japão ou japonês no Brasil, tem um encantamento, tem muita coisa legal e muita coisa que a gente estranha, estressa, não entende, acha difícil. E para isso as meninas, que a Jesselyn, a Shelby e a Ludmilla, falaram que isso é uma questão de inteligência cultural. Né? A gente ouve falar muito de inteligência emocional, que é algo que eu trato muito aqui no Mochiori Podcast, mas elas falaram que essa relação entre culturas diferentes tem a ver com inteligência cultural. Caso você não saiba e está vendo esse bate-papo pela primeira vez, esse episódio ele encerra uma série. Então a gente já tratou de vários outros temas em 3 ou 4 episódios que a gente já produziu. Então fica o convite para você visitar os outros episódios depois. Não para agora, não fica aqui que você não vai perder nada ficando aqui. Mas a gente vai falar de inteligência cultural. Então, já que é um tema novo, para mim, a primeira vez que eu tive contato com esse tema foi quando vocês falaram de inteligência cultural comigo, e talvez a galera que está chegando, que está ao vivo aqui no YouTube, no Instagram, seja novidade para eles também. Então eu queria pedir para alguma de vocês apresentar esse negócio chamado inteligência cultural e por que falar disso, né? Então, o que é e por que falar de inteligência cultural? A gente vai com quem? Jesselyn, seria com você? Manda ver. Bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, Carlinhos, antes da gente definir e explicar o que é o conceito de inteligência cultural, eu acho que o primeiro ponto de partida é a gente pensar por que falar desse tema, né, nesse podcast, né, especificamente pensando também para a população de brasileiros que estão no Japão, né, e também em diversos contextos. A gente precisa pensar que é uma necessidade. Eu acho que o ponto de partida, a gente precisa reconhecer que é uma necessidade, e é uma necessidade cada vez mais atual, né, não só
né, pensando em Japão, mas no Brasil, né, e em várias partes do mundo, é uma necessidade cada vez mais presente, né? Se a gente for pensar nos fluxos migratórios que têm acontecido com muita intensidade nos últimos anos, né? Então, se a gente pensar, então, Brasil, Japão, né, tem recebido muitos migrantes, né, de diversas partes do mundo, e a gente pode pensar que essa mistura cultural, ela traz muita riqueza, mas também traz muitos desafios, como você mencionou, né? Então, hoje, se a gente pega só o exemplo do Japão, né? Hoje é quase que impossível você não trabalhar ou não interagir com uma pessoa de uma outra cultura. Se a gente for falar especialmente dos brasileiros, eles estão trabalhando com os japoneses, né? Mas também tem filipinos, tem peruanos, tem pessoal do Vietnã, né? Então, são várias culturas, né, dentro de um cenário, e que cada cultura tem a sua forma de pensar, a sua forma de se comunicar, a sua forma de entender o mundo. Então, quando essas formas diferentes de viver, né, de se expressar, elas estão em interação, é que causam muitos desafios. E esses desafios, eles podem, sim, né, gerar alguns mal-entendidos, alguns tipos de confusões, conflitos entre as culturas. E aí a inteligência intercultural, ela, né, ela pode ser uma ponte. Ela pode ser uma ponte, uma possibilidade de parceria, né, de crescimento mútuo entre as duas partes, né? Então, ali a diferença, ela deixa de ser um obstáculo, né? E com a inteligência intercultural, ela pode ser uma oportunidade de uma convivência, né, harmoniosa e de um aprendizado mútuo. Então, eu acho que a gente precisa pensar que viver, né, em um país diferente não é só uma questão de aprendizado de um idioma, por exemplo, como fica muito claro quando a gente vai, por exemplo, para um outro país, né, que a gente precisa aprender o idioma. A gente também precisa aprender algumas habilidades para que a gente possa ter essa interação intercultural de forma mais harmoniosa. E aí que entra a inteligência intercultural. É importante para facilitar o rolê. Eu acho que, resumindo, no trocadilho que a gente usa bem na fábrica, você falou de vários idiomas. Eu uso todos os dias 3 idiomas, porque eu trabalho com brasileiros, japoneses e peruanos. Eu ainda tenho argentino na minha sessão. Eu já trabalhei com chineses, uma época eu aprendi um pouco de chinês. Teve uma época que eu trabalhava um filipino, um peruano, um chinês e um japonês. Era uma salada, porque o peruano já tinha sido casado com uma filipina, então ele falava tagalo. Aí o peruano falava em tagalo com o filipino. O filipino falava inglês comigo. Eu tentava falar isso, comecei a estudar chinês, porque o chinês não falava japonês. Aí eu comecei a estudar chinês para tentar me comunicar o mínimo que desse com o chinês em chinês. Aí eu falava em português, em japonês com o chefe. Aí virou um idioma híbrido, que era engraçado, que rolava xingamento, porque era uma equipe, era cada um de uma nação. E aí o xingamento era mais ou menos o filipino olhando pro peruano e xingando o chinês em português. Era muito engraçado, assim, a maçaroca que virou. E claro que às vezes tinha alguns estranhamentos, porque era cada um de um país e cada um tinha um jeito de resolver as coisas. E era muito estranho. E aí, essa é a importância da tal da inteligência cultural, né? Facilitar o rolê na hora de você ter contato com o povo. Mas aí a gente chega no negócio. E aí, Shelby, o que é a tal da inteligência artificial? Inteligência cultural. Não tem nada de artificial. Tem que ser boa, mas não pode ser artificial, não. É importante para facilitar o rolê. Mas o que é essa tal dessa inteligência cultural? Eu acho que a Jess explicou super bem. Jess, sou sua fã. Explicou muito bem a importância da inteligência cultural. E a ideia é justamente essa, ela a gente poder facilitar a nossa vida e a nossa interação com outras culturas. Então, ao invés de interpretar uma situação através do que eu sei, eu tento pensar de uma maneira diferente. Ok, o contexto em que a pessoa que está interagindo comigo cresceu pode ser diferente do meu.
Então, eu tenho, mesmo que eu não conheça, eu tenho que tentar, pelo menos, assim, partir do princípio de que ele está interpretando a situação de uma maneira diferente da minha e, portanto, reagindo de uma maneira diferente à mesma situação. Porque é muito natural que, assim, o ser humano, a primeira coisa que a gente faz diante de uma situação diferente é reagir. E é totalmente natural. A gente fala muito sobre, mas por que você julga? Por que as pessoas estão julgando e tudo mais? Mas fato é que todo mundo julga. Porque é dessa maneira que o nosso cérebro foi construído, né? Uhum. Imagine desde a época do homem das cavernas, quando a gente precisava, o nosso cérebro precisava reagir muito rápido ao que estava ao nosso redor. Então, ele tinha que dizer para a gente, assim, ok, isso que está vendo, esse negócio amarelo, o que é isso? É um perigo ou não? Eu posso continuar caminhando ou eu tenho que me preparar para atacar? E aí, de repente, era uma cobra. Então, o nosso cérebro vai fazendo essas associações, então ele reage muito antes da gente ter consciência. E eu acho que, assim, antes da gente começar a falar de inteligência cultural, das estratégias e tudo mais, acho que é importante a gente entender que julgar faz parte do ser humano. Então, se alguém em algum momento pensou, mas por que eu julgo, né? Por que eu sou assim? Todo mundo é assim, então fica tranquilo, tá todo mundo na mesma situação. Agora, o que faz a diferença é a gente conseguir trazer isso para a parte consciente do nosso cérebro. E pensar, não, peraí, meu cérebro, meu inconsciente está julgando, baseando no que ele sabe, na informação que ele tem. Agora, vou parar, vou dar um passo para trás, agora vou analisar essa situação com consciência. Será que eu vou reagir da mesma maneira? Um pouco dessa ideia. Caramba. Hiro, quando você foi para o Rio de Janeiro, que eu não consigo imaginar um japonês caindo no meio do Rio de Janeiro do nada. Como é que foi para você chegar no Rio de Janeiro? Bom, para mim foi horrível. No primeiro problema foi português, né? Eu já tinha estudado português aqui no Japão 3 anos, então eu achava que eu poderia falar bastante, né? Mas quando eu cheguei lá e conversei com a minha família brasileira, eu não entendi nada, né? Eu pensei que eles estavam falando em espanhol, porque eles estavam falando muito rápido, com um idioma que eu não sabia. Então, para mim foi horrível, né? E demorou quase 3 meses para poder entender o que eles estavam falando. Então, o primeiro problema que surgiu para mim foi o problema de idioma, né? Mas depois também aconteceu muita coisa cultural, né? Diferença cultural, né? Por exemplo, cumprimento. Aqui no Japão, todo mundo só curva, né? Assim, bom dia, ohayou gozaimasu, assim, né? Mas no Brasil, não. No Brasil, todo mundo abraça, beija 2 vezes. Para mim foi difícil adaptar nesse hábito. Porque dar beijos, por exemplo, aqui no Japão quase impossível. Só entre namorados, né? Ou casais. Nunca beija, né? Para pessoal que não conhece. No Rio de Janeiro, então, São Paulo também tem, mas no Rio tem esse hábito e é todo mundo, né? Você acabou de conhecer, já sai beijando e faz parte, né? Uhum, exatamente. Então, para mim foi difícil. Para mim foi uma vergonha, né? No primeiro, porque não estava acostumado. Mas depois fui acostumando, agora tudo bem. Então, sempre tem esses problemas. Primeiro, idioma, depois, diferença cultural e, na verdade, tem muito mais, né? Mas a gente tem que ultrapassar, né? Essas barreiras culturais. Muito legal. Bom, e aí, Mila? Não vou chamar de Ludmila, não, porque é muito formal. Diz aí, Mila, a gente tem que ultrapassar as barreiras culturais. Inteligência cultural é bom, a gente julga mesmo, a gente quer... Eu brinquei com essa questão do carioca, mas o nosso país, na verdade, se você pensar o tamanho, são vários países, né? O Rio de Janeiro é uma nação com uma cultura própria, você pegar os baianos é uma cultura própria, o pessoal de Goiânia é uma outra coisa, os mineiros é uma outra coisa, se você pegar os sulistas, né, os gaúchos, são países praticamente, se for, sim, falam português, mas eu que sou brasileiro de São Paulo, cresci em São Paulo pelo menos, se eu for conversar com um gaúcho falando gauchês, eu não entendo metade.
carioca mesmo, quando cai nas gírias dele e começa a falar carioca com carioca conversando, você tem que fazer uma força danada pra acompanhar um raciocínio, porque é uma pancada de palavrão misturado com gíria, que pra entender o que sobrou de português no meio ali é difícil, né? Tem, além do sotaque, mas assim, só o próprio vocabulário muda muito. E aí, Mila, e essa é a realidade intercultural no nosso próprio país. E aí a gente dá a volta no mundo, tá aqui no Japão, e aí? Pra que serve essa inteligência cultural na prática da coisa? É muito interessante você ter falado dessa diversidade de Brasis e de brasileiros, né? Porque quando a gente migra, então o brasileiro que vai para o Japão, ele não leva só a mala, o passaporte, ele está levando toda a bagagem cultural, ele está levando quem ele é. Então, se ele é de cada região do Brasil, ele está levando toda a história dele, seja familiar, seja cultural, bem regional também. E é tão mais fácil quando a gente mora em outro país falar do outro, não é? É muito fácil. Quando a gente tá em outro gostoso país. também, diz que reclamar faz bem, né? Você dá aquele... Quando a gente chega num país diferente e começa a morar lá, a gente começa a falar do que incomoda, do que a gente gosta no outro. Mas às vezes a gente não fala da gente, né? Porque assim, é como assim, eu sou a referência e é tão difícil nós falar, a gente falar sobre quem nós somos. A gente fala. Se eu perguntar para você, Carlinhos, agora, Carlinhos, me fala o que mais te irrita no japonês, o que mais você gosta, quem eles são. É muito mais fácil você falar sobre eles do que você falar sobre você, certo? E quando a gente estuda inteligência cultural, um dos primeiros passos é o autoconhecimento cultural. Porque tem um antropólogo, o Rawls, que ele fala uma frase mais ou menos assim, né? Que a cultura, ela esconde mais do que ela revela. E, surpreendentemente, ela esconde melhor para os seus próprios participantes. O que significa? É tão natural para mim fazer, ser, agir, reagir de certas formas. Eu não sei explicar porque eu faço, eu simplesmente faço, né? Então, assim, quando eu migro e estou lá no Japão, trabalhando lá com japoneses, eu não consigo, assim, ficar me analisando o tempo todo, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou respondendo dessa forma? Eu consigo falar sobre ele. Então, é por isso que a gente precisa, nesse primeiro momento, parar, e o treinamento intercultural ajuda nisso, né? Uhum. Quem sou eu? No quem sou eu tem tanto o meu estilo cultural, assim, que é muito visível, né? Minha forma de me comunicar, a forma de eu usar expressões corporais. Eu faço umas análises culturais e aí a gente trabalha com 3 polos culturais. Aí tem lá, assim, o polo que é muito moderado nas expressões, assim, com mãos, com gestos, faces. O polo que é super reservado e o polo que usa tudo para expressar. Será que nós somos em qual polo, né? E será que o Japão é em qual polo, né? Então, assim, às vezes a gente percebe que o japonês é, como o Hiro falou, né? Não beija, não abraça. Mas será que eu consigo parar para me perceber nesse processo? Assim, quem sou eu, né? Nesse encontro com o outro? Então, o autoconhecimento cultural é para isso, é para a gente ajudar a gente entender, assim, quem sou eu em contato com o outro. E aí, quando a gente vai, assim, para as metodologias, são diversas metodologias, e aí elas vão trazer, às vezes, 7 variantes culturais, até 50 variantes culturais, né? Eu morei 18 anos entre culturas, e eu fiz minha primeira análise cultural completa, não assim, somente comunicação direta e indireta, que é uma forma da gente entender, a forma como administra o tempo, que são mais gerais. Uma análise mais específica depois de 18 anos morando fora. E para mim aquilo foi revelador, foi um raio-x de mim. Eu falei assim, agora eu entendo por que tais situações me irritam. Agora que eu entendo por que tais situações me incomodam. Agora eu entendo por que eu me sinto bem em tais contextos. Então, assim, é esse autoconhecimento que é necessário a gente fazer. Sabe, Mila, você falando isso, e é a área da Jesslyn, o que você está dizendo me dá a sensação de que quando eu fiz terapia pela primeira vez, que eu comecei a entender como eu funciono. Claro que nesse contexto da terapia, no acompanhamento que eu fiz, não tinha o foco cultural, era o foco de entender quem eu sou,
para eu me encaixar melhor com a minha família, eu comigo, eu com a minha esposa, com meus filhos. E eu fiquei pensando agora, assim, no acompanhamento terapêutico, que também incluísse esse viés, como seria interessante, né? Para saber, olha, para além da questão da sua personalidade, do seu contexto de vida, de onde você cresceu, lembre-se que morando aí no Japão, você ainda tem essa outra camada de funcionamento que é uma questão que eu não sei se os terapeutas aqui do Japão abordam isso, porque eu acho que um psicólogo que não é interculturalista, ele não é nem capacitado para isso, do meu ponto de vista. Coitado, não tem como cobrar, né? Ele aprende por causa da experiência. Mas eu fiquei ouvindo você falar agora, me passou isso na cabeça. Falei, poxa, eu como brasileiro no Japão, se fosse uma terapia, né, para que é uma questão de autoconhecimento também, e o psicólogo tivesse habilitado para olhar essa segunda camada, ou essa camada mais básica, que é o do seu contexto cultural nacional, poxa, seria tão legal, acho que eu me conheceria melhor, assim, a impressão que me dá. Seria interessante a Jess falar como psicóloga, porque a minha área, ela é da comunicação com a antropologia, né? Mas acaba entrando um pouquinho nas emoções. Mas, assim, Jess, vou falar uma frase e eu acho que seria interessante você falar também como psicóloga, né? O David Livermore, que é um teórico aí importante, né, nessa área de inteligência cultural, ele fala que a inteligência emocional não é suficiente para quem vive entre diferentes culturas. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela é muito importante, né? Vamos pensar assim, a gente começou falando de QI, a gente começou na época das inteligências falando do QI. Aí depois a gente entendeu que o QI não era suficiente, aí a gente foi para a inteligência emocional, certo? E aí, de repente, colocou um monte de gente muito inteligente, e aí muita gente fazendo terapia, mas trabalhando com grupos culturalmente diversos, e começou a se perceber outros problemas. E aí, então, que eles começaram a perceber a necessidade da inteligência cultural. Por quê? Porque os códigos culturais mudam. Então, por exemplo, o que me dá alegria no meu contexto, o que pode me gerar ansiedade no meu contexto, o que pode me gerar medo no meu contexto, num contexto cultural, isso pode mudar. E é diferente para o outro. O que gera medo para o outro, o que dá alegria, o que dá contentamento, culturalmente, são códigos, são situações diferentes. O que te irrita muito, por exemplo, um silêncio numa conversa, pode irritar muito um brasileiro, mas é super normal para um japonês. É importante ter essa questão do silêncio, né? Então, por isso que vem a importância da inteligência cultural, que a inteligência cultural, pelo David Livermore, é como se fosse o QI mais inteligência emocional, é igual a inteligência cultural. É você saber também a usar as suas emoções e os seus saberes, mas dentro de um contexto diferente, no caso do Japão. Eu lembro que quando eu passei por uma crise pessoal, eu estava na Tailândia, e eu fiz terapia, eu tive 2 pessoas me acompanhando, as 2 maravilhosas, mas uma era psicóloga intercultural. Gente, que alívio é você conversar com a psicóloga intercultural, porque ela conseguiu entender o momento que eu estava vivendo de choque cultural, o impacto que aquilo estava tendo sobre mim e como que eu estava reagindo a algumas situações. Então, assim, o olhar dela foi tão importante até para eu conseguir entender o que estava acontecendo comigo, sabe? A Jéssica, ela pode pontuar, pode abrir seu microfone, Jéssica, mas só contar um relato. Eu ouvi recentemente o relato de uma profissional que mudou para a Ásia. Ela tá, não lembro se há 2 anos na Ásia, mas ela tá praticamente em burnout. E no acompanhamento terapêutico com uma pessoa que tem essa visão intercultural, se percebeu de que ela entrou nesse estado emocional não por conta da demanda de trabalho, mas porque ela negou quem ela era para mergulhar na cultura demais. E esse estresse de ficar o tempo todo negando quem ela é para tentar ser uma outra pessoa, 100% adaptada, 100% amando tudo que o país anfitrião está recebendo, ela quebrou emocionalmente em 2 anos. E, se não me engano, ela vai pegar uma licença agora para poder se cuidar. E na terapia foi identificado, né? E aí, Jesselyn, como é que funciona essas camadas? Só esse relato, né, de que eu achei interessante, de que normalmente a gente pensa em burnout por conta do trabalho, e no caso dela não foi. É um trabalho só com estrangeiros, ela não trabalha com brasileiros. Né? São pessoas de várias nacionalidades, a maioria asiáticos e pessoas
acho que talvez canadenses ou alguma coisa nesse sentido, assim. E parece que ela negou muito quem ela era, e isso colocou o corpo e a mente dela num estado que depois de 2 anos ela quebrou. Entrou praticamente num, não sei se existe pré-burnout ou tá na limiar ali para ir, teve que tirar uma licença porque precisava de espaço para ser ela mesma culturalmente, né? Eu achei muito curioso esse relato, né? Que eu nunca tinha ouvido nada a respeito. Bastante, muito interessante esse relato, Carlinhos. E eu acho que a gente precisa esclarecer uma coisa muito importante aqui, que o papel da inteligência intercultural não é fazer com que o indivíduo ele assimile totalmente a cultura anfitriã. Eu acho que esse é uma questão muito importante, porque senão dá a impressão de que o indivíduo ele precisa assimilar completamente a cultura da sociedade local. Tipo, o Hiro, que gosta do Brasil, ele não precisa obrigatoriamente virar um brasileiro. Eu, que moro no Japão, eu não preciso virar japonês. A gente precisa se dar bem, ser amigo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a inteligência intercultural, ela traz essa visão de que é necessário esse diálogo, mas sem você perder a sua identidade, sem você ter esse apagamento que você falou. Porque isso vai causar realmente, né, uma subtração, né, de uma identidade, e isso tem uma repercussão muito grande em termos de autoestima, né, em termos, né, de várias questões que dizem respeito à construção da identidade daquele indivíduo. E aí, nesse sentido, né, agora voltando para a questão da psicologia intercultural, que vocês estavam falando, ela traz, a psicologia intercultural, né, então, ela traz esse pano de fundo da psicologia que relaciona essas questões, né, culturais associadas a essas questões psicológicas. Então, ela vai além das questões psicológicas, né? Então, ela procura entender como que a cultura, ela, de alguma forma, ela vai, né, construir a nossa identidade, nossa forma de pensamento, nossa forma de se expressar, nossos comportamentos. E aí, então, entendendo esse processo, eu consigo entender que algumas coisas não são individuais somente, mas que elas têm um pano de fundo cultural, e isso é muito importante, né, porque traz uma sensação, né, uma visão de que não é só o indivíduo que é responsável, né, por várias coisas que acontecem com ele, mas que tem alguma coisa que é maior, que é coletiva, que é compartilhada, né, e isso é uma questão muito importante para a gente pensar, porque ela é estrutural, né? Então, os psicólogos que têm essa visão, né, e aí vocês falando assim, que a Mila contando que fez muito sentido, né, eu acho que a psicologia intercultural, ela traz, né, essa informação, esse conhecimento a mais, né, desses processos não só culturais, mas todo o processo migratório, do antes, do durante, do depois, as consequências desse processo, porque não é só simplesmente, como eu falei, a questão do idioma, né? Tem muitas questões envolvidas nesse processo migratório, como, por exemplo, uma questão que as pessoas pouco, né, reconhecem, que é a questão do luto migratório, né? O quanto que você perde ao mudar para uma cultura. São perdas de referenciais muito importantes, que, primeiro, que a gente falou, que é a questão do idioma, mas a questão também da identidade, né? Então, é inevitável que a sua identidade, ela passe por uma mudança. Jesselyn, você falou dessa questão do luto e da perda, o Hiro citou na fala dele que ele chegou no Brasil confiante, mas demorou 3 meses para conseguir ter uma conversa, né, Hiro? Uma conversa mais tranquila. Né? Eu, quando cheguei no Japão, foi pior, porque eu cheguei sem falar mesmo. Eu sabia só o hiragana, mas não sabia usar. Eu só sabia olhar as letrinhas. E aí eu até usava uma expressão na época de que eu era analfabeto de olho, de boca e de ouvido. E era uma sensação muito ruim, porque eu falei, cara, será que é isso que uma pessoa analfabeta passa no Brasil? Que é você olhar tudo e não entender nada. Só que eu era... O analfabeto brasileiro, eu falava, cara, ele tá com muito mais vantagem que eu. Que pelo menos ele pergunta e entende a explicação. Eu não consigo perguntar, e se alguém explicar eu não entendo também. Era muito ruim, cara, muito ruim. E aí, a sensação naquele momento é de estupidez.
cara, você se sente muito estúpido, muito estúpido. E aí quando você entende um pouquinho e de repente você vai entrar numa interação com o japonês e você não consegue funcionar igual deve funcionar, aí você se sente preconceituoso, você se sente incapaz, eu devo ser muito cabeça dura, porque eu não consigo entender esse jeito de trabalhar, de fazer. É ruim essa sensação de eu não sei, é difícil explicar uma sensação de perda, de não ter chão, de estar no vácuo, não sei. É uma sensação muito esquisita. E aí, Carlinhos, nessa conversa de soma-se a isso, né, no luto migratório, a perda de status, né? Porque, assim, no Brasil, às vezes a pessoa tem uma formação, uma graduação, trabalha. O que você sente que você é quando você chegou no Japão? Nada, porque quando eu saí do Brasil, ainda era, assim, está muito tranquilo, mas eu estava numa multinacional na área de controle de qualidade, vivendo como um expatriado dentro, intermunicipal pelo menos, né? Eu era enviado, passava uma semana fora, dormindo em hotel, com o carro da empresa, e aí trabalhava falando com dezenas de pessoas. Cheguei aqui, porque eu trabalhei com isso, aqui, não interessa, sabe apertar parafuso? Já trabalhou pegando peso alguma vez na vida? Porque é isso que importa aqui. Aí eu tá, desculpa, perdão por ter nascido. É ruim a sensação, nesse momento é ruim, é bem ruim. É muito desafiador, mas ainda assim tem uma motivação que faz vocês permanecerem, não só você. Acho que a Shelmy vai falar dos passos da inteligência cultural, né, Shelmy? Que, assim, apesar de todos os desafios, por que ainda a comunidade brasileira decide permanecer no Japão? Né? Aí a inteligência cultural ajuda, né, Shelmy, aí, para entender esses porquês. A Shelmy vai explicar pra gente. Eu vou, antes de passar pra Shelmy, Hiro, você falou pra gente que o idioma foi difícil, o beijinho na hora de fazer o cumprimento, né, o aisatsu, foi uma coisa difícil. Você consegue lembrar aí mais umas 2 ou 3 coisas que foi difícil pra você ou entender o que estava acontecendo, ou de, mesmo quando você entendeu, falar, é muito difícil viver desse jeito aí igual brasileiro. Teve algumas coisas que quando você estava no Brasil você sentia, ou de repente sente também, né? Você tem muitos amigos brasileiros aqui. Além do beijinho e do português, o que mais foi que você sente que foi difícil para você? Bom, essa para mim é uma pergunta bem difícil, porque Japão e Brasil são completamente diferentes, né? Então, quando cheguei lá no Brasil, para mim foi tudo novo, tipo, mundo novo para mim. Então, bom, por exemplo, isso não é quando eu morei no Brasil, mas isso foi aqui no Japão, né, quando eu trabalhei com brasileiros. Eu achei o jeito de trabalhar de brasileiros e de japoneses são bem diferentes. Eu pensei assim, porque os japoneses, por exemplo, eu também gosto de planejar tudo organizado, né? Tipo, quando tem algum evento, eu quero dizer, os japoneses pretendem organizar tudo com antecedência, pelo menos um mês, né? Mas os brasileiros inventam cada coisa na hora. Então, por exemplo, tem um evento nessa data, mas os brasileiros não fazem nada até 2 dias antes, né? Aí a gente fica em pânico. O que vai acontecer nesse dia? Mas na hora, nesse dia, brasileiros sabem organizar tudo direitinho. Para mim foi incrível. Então, isso também foi a primeira vez, né, que eu trabalhei com brasileiros. Isso foi impressionante. E para mim foi impossível. Para mim, eu não posso entender como é que eles podem organizar isso tudo na hora. Eu não consigo isso, não. Eu não sei como a gente faz também não, viu, Hiro? E para mim, como brasileiro, eu acho muito bonito essa organização japonesa, né? A gente tenta aprender com isso, mas a gente se estressa. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto com os japoneses, e eu não sei, falar, olha, tal coisa tem que estar do lado esquerdo, e aí você fala, tá, mas a gente chegou aqui, eu acho que dá para colocar do lado direito. Não, não pode, porque a gente fez uma reunião em março e que decidiu que tinha que estar do lado esquerdo. Mas a gente tá aqui, é só pegar aqui e colocar ali. Não, mas aí tem que chamar
o Kakaricho, que é o responsável, tem que chamar o coordenador, tem que chamar não sei quem. Eu falei, não, gente, só tira a caixinha daqui e põe ali. E pra gente é difícil também, quando tem que trabalhar bem organizadinho com japoneses. É bonito, é gostoso, você vê tudo funcionando e tudo organizadinho, tudo preparado, a gente fala, caramba, que legal. Só que também fazer tudo certinho assim, não conseguir mexer um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra mim como brasileiro também é difícil, né? É curioso, né? O desafio do japonês com a gente e o desafio da gente, e estamos fazendo a mesma coisa, e tá todo mundo gostando, mas é difícil pros dois, é engraçado. E aí, Shelmy, como é que a gente resolve isso, Shelmy? Eu adoro esse exemplo do brasileiro que é flexível, né? Que sabe fazer uma gambiarra ali, resolver o negócio de última hora. E o japonês que é acostumado a planejar. Eu acho que esse é um exemplo muito clássico, assim, que geralmente é o que aparece bastante em treinamento. E eu não sei se eu já contei essa história aqui em algum outro episódio, mas a Suíça tem muita semelhança com a cultura japonesa, né? Em questão de planejamento. E aí teve um executivo em um evento que eu fui, e ele era suíço e trabalhava para uma empresa brasileira, um banco brasileiro aqui na Suíça. E ele dizia que, assim, suíço, né, acostumado a planejar, a ter a data de entrega e tudo mais, teve um contratempo, né, um imprevisto, e aí os suíços entraram em pânico. E agora, como é que a gente vai resolver isso? E as únicas pessoas, os funcionários que conseguem resolver esses problemas de última hora são sempre os brasileiros, que estão acostumados a esse jeitinho, a resolver as coisas de última hora, que tem uma flexibilidade. E mais do que isso, a gente cresceu no Brasil, no contexto brasileiro, a gente cresceu em meio a muita adversidade. Então, a gente é acostumado a dar um jeitinho em tudo, em praticamente tudo na nossa vida. Porque é assim que o nosso país funciona. Ela falou uma frase tão legal, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que nós brasileiros crescemos em meio à diversidade e adversidade. Cara, eu nunca tinha pensado como isso... Poxa, cara, eu achei incrível isso. Sabe quando acende a caluzinha? Eu falei, cara, verdade, né? Além da mistureba de gente que tem africano, europeu, asiático, tem de tudo enfiado lá no Brasil. A adversidade também foi um fator que modelou muito a gente. Cara, que doideira. Frase que saiu assim no espontâneo, mas que, poxa, dá pra tomar uns 2 litros de café conversando sobre isso agora. Desculpa, Mila, manda ver. Não, agora um comentário intercultural aqui, que eu fui brasileira, multiativa, interrompendo a Shelmy, né? Porque essa questão de interromper também é bem comum dos brasileiros multiativos. O meu único comentário é que a gente, olha só, a gente está falando, o japonês, o Hiro deu um exemplo muito interessante sobre como o japonês organiza eventos e como ele se surpreendeu que no final o que parecia bagunça, desorganizado, que ia dar errado, deu certo. E eu quero só fazer um comentário usando a inteligência cultural, que é tanto o brasileiro quanto o japonês perdem os códigos culturais um do outro quando você interpreta uma situação pelo que você, culturalmente, pela sua lente cultural. Então, assim, pela minha lente cultural, porque existe essa forma de fazer eventos, né? Só que o brasileiro, ele é multiativo. O que é multiativo? Multiativo, isso quem fala é o Rawls, começou a falar, né? São pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Tem culturas que fazem uma coisa de cada vez. Isso são diferenças culturais. Só que para uma cultura que faz uma coisa de cada vez, quando ele vê o multiativo, ele vai achar que é desorganizado. Nossa, ele é muito desorganizado. E quem vem de um contexto multiativo, que olha uma cultura de uma coisa de cada vez, vai falar, eles são engessados. Mas os dois perdem o código cultural um do outro, porque os dois não estão conseguindo usar a inteligência cultural. E é aí que a gente quer trazer para vocês a inteligência cultural, que é como que a gente consegue, então, enxergar o outro para além dos nossos vieses, para além da nossa lente. E isso é legal, porque eu não levo mais para o lado pessoal, eu não fico julgando, mas agora eu consigo entender o padrão cultural. E uma vez que eu entendo o padrão cultural, nossa, é outra coisa, porque agora eu sei os ajustes que eu tenho que fazer a ele, aquilo que me irritava antes talvez vai me irritar menos, que eu entendo que é um padrão cultural e não pessoal, mas a Shelmy vai explicar pra gente, né? Eu gostei dessa questão que você falou. Não quer dizer que eu vou me apaixonar por aquilo que eu descobri também. Vai me irritar, mas vai ser menos. Desculpa, Shelmy, a gente tá aqui se empolgando e você tá aí quietinha aqui.
Trazendo esse exemplo, então, da Lud, Mila, da Mila, sobre comunicação, né? Então, essa questão de, assim, brasileiro, a gente é muito espontâneo, então a gente se empolga, a gente interrompe a conversa. Ah, não, mas peraí, eu tenho um negócio para falar. Aí eu não termino a minha conversa e a outra pessoa entra e começa a falar, né? Isso, pra gente, brasileiro, geralmente é sinônimo de, a pessoa está interessada no assunto, está empolgada. Mas como é que um japonês... Hiro, eu queria te perguntar, como é que você interpretaria essa situação? Se você está falando, eu te interrompo. E eu não deixo você terminar a sua história. Como é que você se sentiria? O que você percebe? Como é que isso você, como um depende, né? japonês, interpreta isso? Mas geralmente aqui no Japão isso é mal visto. A gente não pode interromper, né? A gente tem que esperar até o outro terminar, né? No Brasil eu sei que isso é bem normal. Então isso também eu fiquei chocado, né? Quando eu vi alguma pessoa falando no meio da pessoa. Mas aqui no Japão, geralmente isso não acontece. Obrigada. E agora eu faço outra pergunta. Eu, como brasileira, né, acostumada a ter as pessoas me interrompendo, todo mundo interrompe todo mundo quando fala e tal. E aí eu tô conversando com um japonês, então, digamos, eu tô conversando com você, aí eu termino de falar, você não me interrompeu e você ainda não me respondeu. Aí tem um silêncio, assim, desconfortável, eu começo a pensar, eu acho que o Hiro não tá interessado no que eu tô falando. Mas eu imagino que você esteja pensando outra coisa, né? É a questão, assim, vocês estão... Eu deixo você responder. Como é para você, Mas isso é assim... igual. Pode falar. Aqui no Japão também é igual, né? Quando o outro não responder e fica silêncio, a gente fica com... tipo, o que eu posso falar? Será que é melhor eu esperar, né? A gente fica na dúvida, né? Mas eu acho que os brasileiros não gostam de silêncio, né? Quando Não. tiver algum tempo que ninguém fala, alguma pessoa sempre começa a falar, né? Sim. Mas no Japão, às vezes a gente fica todo mundo quietinho. Isso às vezes acontece. No Brasil nunca pode acontecer, né? Mas aqui no Japão, sim. Por exemplo, quando eu fui lá em Tóquio encontrar com meus amigos semana passada, teve alguns momentos em que todo mundo ficou quietinho, tipo, 1 minuto. Mas para nós, isso é normal. Então, ninguém sente mal, né? Ninguém sente culpado por causa disso. Então, isso é uma diferença bem, bem grande, né, entre o Brasil e o Japão. Para vocês, para brasileiros, deve ser bem estressante. Eu entendo, mas é normal aqui no Japão. Eu já vi pessoas em evento, palestrantes, psicólogos, e falando dessa questão do silêncio. A pessoa vai no palco, pega o microfone e fica olhando pra galera, assim. Vira um climão, assim, né? A pessoa... 1 minuto em silêncio, todo mundo fica desesperado. O que tá acontecendo? Ninguém entende nada, né? E a pessoa cai na risada e vai explicar o que ela tava fazendo ali. Realmente, para nós brasileiros... 1 minuto de silêncio é um absurdo, né? De tempo, né? Uma vida inteira esperando. E aí, assim, um exemplo bem simples de como a gente pode usar, né? Como a gente pode aplicar a inteligência cultural é com esse exemplo de comunicação, de estilos de comunicação diferentes. Então, assim, eu tendo consciência do meu estilo de comunicação e tendo consciência do estilo de comunicação predominante na cultura japonesa, eu posso escolher, ok, eu vou pausar, eu vou não interromper o Hiro quando ele estiver falando, para mostrar para ele que eu tenho respeito por ele e que eu estou realmente ouvindo. E aí é uma escolha consciente que eu faço. Ou eu escolho, não quero, não consigo me adaptar, vai muito além do que eu sou, então eu vou ter que vou continuar sendo da maneira que eu sou, né? Mas aí tem uma outra questão, que é, assim, a peça-chave, a primeira peça da inteligência cultural, que é, assim, a motivação. O que eu posso ganhar se eu começar a adaptar o meu estilo de comunicação com o Hiro? Como isso pode ser benéfico para mim? Né? Então, essa é a primeira questão, assim. O que eu ganho adaptando o meu estilo de comunicação com o Hiro? E, Shelmy, é legal o que você falou, porque como o Carlinhos deu o exemplo do burnout da amiga dele, que quis se assimilar muito, o exemplo que a Shelmy está dando
é justamente para a gente fazer um movimento oposto, porque assim, se eu entro num modelo de assimilação, aí vamos supor assim, o Hiro falou a perspectiva do japonês. Corre o risco da gente estar tanto tempo no país que a gente acaba absorvendo muitos dos valores locais. Então eu começo a falar assim, nossa, mas o brasileiro é muito mal educado, porque o brasileiro sempre interrompe todo mundo. Então você é um brasileiro que vai querer agora mudar seus valores para se transformar cada vez mais parecido com a cultura local. Modelo de assimilação. Mas o modelo de inteligência cultural é uma proposta diferente. É você saber quem você é, mas o que você vai ajustar. Então, quando você estiver com o japonês, você sabe que você vai ter que ser X. Mas quando você volta a tomar um café da tarde com um grupo de brasileiros da sua fábrica, vocês vão todo mundo voltar a se atropelar, porque é normal, entendeu? É a gente conseguir fazer essas adaptações. É como se fosse trocar de roupa, né? Você troca a fantasia, você faz cosplay de japonês, eu vou lá tentar. É que tem uma questão também, né? Eu não sei como é que o Hiro percebe isso, mas eu sinto que, no geral, a comunidade brasileira no Japão tem a tendência de andar com brasileiros e não com japoneses. Hiro, você tem essa impressão também de que brasileiros, por mais que vive aqui no Japão, evita andar com japoneses? É uma coisa assim, brasileiros com brasileiros, e o povo fica muito junto e não mistura muito? Você tem essa impressão também? Sim, eu também tenho essa impressão. Mas acho que isso é normal, né? Por exemplo, lá no Brasil, quando eu andava na rua, eu, às vezes andava com meus amigos japoneses, né? Então, por quê? Então, porque pra gente isso é mais fácil, porque a gente pode conversar em nosso idioma, o nosso hábito, nossa cultura. Então, pra gente, a gente fica mais tranquilo. Acho que isso é normal. Pra gente é mais fácil. Mas se a gente morar em outro país com muito tempo, a gente tem que fazer amizade, né, com pessoas locais e também assim tem que aprender alguma coisa nova do país. Senão, por exemplo, se todos os brasileiros aqui no Japão fica com comunidade tão fechada, acho que isso é bem desperdício. Eles têm que abrir, abrir a porta e fazer amizade com os japoneses. Assim começar a troca cultural, né? Isso é muito legal. Mas se a gente ficar dentro da nossa comunidade, isso é fácil, mas isso é desperdício, eu acho. O Hiro, quando você vai no evento brasileiro, por exemplo, o Brazilian Day, você passou o dia inteiro trabalhando no Pavilhão Brasil, né, quando teve alguns eventos ali importantes. Você tem uma sensação de que isso cansa emocionalmente também? Sim, não só o corpo, a cabeça, mas que você fica cansado tentando, eu vou brincar assim, tentando ser mais brasileiro. Quando eu vou num evento japonês, tipo festa do final de ano, festa da fábrica, me cansa muito, porque eu nunca sei o que eu posso fazer. Né? Eu não sei se eu tenho que ficar de pé, não sei se posso brincar com o chefe, se aí daqui a pouco o chefe vem bêbado e te abraça, mas eu não sei se eu posso abraçar também. E como é que é pra você estar no evento brasileiro? Você sente que isso gasta muita energia, que cansa, ou já é normal pra você? Eu também me canso bastante, eu confesso. Eu também me canso pra caramba. Porque no Brazilian Day, por exemplo, no eventos brasileiros, a maioria é brasileiros, né? Então eu tenho que, claro, falar em português, isso também me cansa bastante. E eu sempre penso assim, será que isso é comum para brasileiros? Eu sempre tenho que pensar, será que eu passo vergonha se eu faço assim? Porque tudo é diferente, né? Nosso hábito, nossa cultura. Então, por exemplo, quando tem uma reunião de brasileiros e, por exemplo, tem alguma pessoa que eu quero falar com ele, mas eu sempre fico esperando por ele, né? Terminar essa conversa com o outro. Então, eu fico a pé do lado dele e fico até o momento que ele para, né? Mas no Brasil, todo mundo começa a falar, né? Mesmo que ele esteja falando com outra pessoa.
Então, eu sempre tenho que pensar essas coisas. Será que isso é mal visto no Brasil, mal visto no Japão? Essas coisas. Então, eu me canso bastante. É interessante, né? Que certo, eu, brasileiro, o Hiro, japonês, eu tentando aprender a ser japonês, o Hiro tentando. Mas o cansaço é igual, né? É curioso. É. Obrigado, Hiro. Eu queria fazer só uma observação. Faça. Posso fazer uma observação? Do que vocês estavam falando agora, desse cansaço, né? E esse cansaço é porque vocês ficam em estado de alerta, né? O tempo todo, tentando mapear ali no ambiente aquilo que é aceitável, aquilo que não é, né? Como que eu posso ser visto, como que as pessoas vão interpretar essa ação minha ou não. Então, é por isso que cansa mesmo, né? E é um cansaço que ele é, como você falou, é físico, ele é emocional, ele é cognitivo, porque também tem esse processo, como o Rio falou, do idioma, né? Mas também de ficar tentando colher as informações ali o tempo todo. Então, o migrante, ele passa por esse, né? Especialmente no começo, né? Porque é todo um universo que é novo. Então, por isso que o começo do processo migratório, ele realmente ele é muito exaustivo, né? Em todos os sentidos para o migrante. E aí, vocês falaram uma coisa também muito interessante sobre a questão da comunidade brasileira, de viver mais entre os brasileiros, né? Que são as bolhas, né? Em alguns casos, acabam se tornando verdadeiros guetos, né? No sentido, assim, de comunidades inteiras convivendo, que é uma vitalidade étnica, né? Vamos pensar assim, muito grande, que ela é muito positiva, porque, como o Hiro falou, te causa um conforto, né? Tem a familiaridade, então você não precisa ficar mapeando toda hora o que as pessoas vão falar, porque aquilo já é compartilhado. E aí eu trago um dado interessante para a gente pensar aqui em relação a isso. Em 2014, eu conduzi a minha pesquisa de doutorado com brasileiros que moram no Japão. Eu fiz, então, uma pesquisa tanto qualitativa, com entrevistas, quanto de questionários, né, com 410 brasileiros que moram no Japão. E aí, o que eu acho interessante trazer aqui? O resultado dessa pesquisa de questionários, de 410 brasileiros, apontou que, assim, os brasileiros que se engajavam mais na cultura japonesa, ou seja, que eles tinham essa curiosidade, né, o conhecimento de como é que funciona a cultura japonesa, que se interessavam pela cultura japonesa, foram os que melhor tiveram níveis de bem-estar emocional e adaptação sociocultural. Então, bem-estar emocional, então é conforto, né, qualidade de vida em relação, né, à vida no Japão, e adaptação sociocultural, que são aquelas pessoas que sabiam se virar melhor, né, no Japão. Então, pegar um transporte, pagar as contas, fazer compras, né, então ter essa mobilidade maior em relação à vida cotidiana. Então, esse é um dado muito importante para a gente pensar que, olha só, as pessoas que têm... Então, aí está muito próximo, né? Esse engajamento com a inteligência intercultural. Então, quanto mais eu me engajo, mais eu conheço sobre a cultura, melhor é o meu bem-estar, ou seja, eu me sinto melhor comigo mesma, e eu também consigo, né, ter essa mobilidade em relação à minha vida cotidiana aqui no Japão. Então, esse é um dado muito importante para a comunidade pensar que essas bolhas culturais, elas são positivas, mas como o Hiro falou, né? Até que ponto, né? É um desperdício, porque essa troca, ela é muito positiva. E ela é positiva, como eu, né, na minha pesquisa, em termos tanto emocionais, quanto em termos comportamentais também, né? Algo para a gente pensar e ficar aí como uma sugestão, né? Para que a gente pense, né? A gente procure, então, nos abrir mais para as outras culturas, né? Ter essa curiosidade, então, sempre, né, ativa, porque não é porque você, Carlinhos, quanto tempo você está aí no Japão? 22. 22. Então, talvez, muitas pessoas que estão há mais de 20 anos, não sei se é o seu caso, Carlinhos, pensam assim, eu já sei quase tudo sobre o Japão, ou então já sei muita coisa,
perde, às vezes, um pouco essa curiosidade, mas ela tem que estar sempre viva, né? De tempos em tempos, a gente precisa reavivar essa curiosidade, né? Manter essa mente de principiante, sabe? Porque aí a gente sempre vai estar nessa busca de que, assim, olha, é importante esse diálogo, eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender, né? E que esse diálogo ele é importante não só para mim, mas para a convivência, né? De todo mundo. O que eu vou fazer um comentário, depois eu vou trazer algo que o pessoal colocou aqui no chat, e a gente segue. Uma sensação que eu tenho, e eu já vivi isso, e às vezes eu faço isso, por exemplo, estar na fábrica, e são longas jornadas, dependendo da fábrica, são 10 horas. Eu fico 10, 11 horas na fábrica, tem que ficar 12, 14. É cansativo. E é cansativo culturalmente também, que você tá ali naquela caixinha. Aí quando a gente sai daquele ambiente, a gente fala, eu não quero isso. Chega, já aguentei cultura japonesa a semana inteira. Eu quero encher a cara de pão de queijo e tomar café. E é ruim, né? Porque é fora da fábrica que você vai ter o contato gostoso com a cultura japonesa. Que nem eu já trabalhei em fábrica que era proibido conversar. Tudo regrade. Proibido, você não pode olhar pro lado e conversar. É horrível, dependendo da personalidade. Tem pessoa que ama, mas pra mim era horrível. E aí era tão cansativo que aí quando você fala, cara, no domingo eu não quero encontrar ninguém, tentar ser legal com ninguém, não quero aprender nada. Eu quero encher a cara de pão de queijo e tomar café. Eu não quero. E aí só que o lugar onde você vai ter o contato gostoso é justamente no depois, né? Então, assim, é ruim, é difícil lidar com isso, né? Porque a gente trabalha praticamente 90% da população brasileira aqui trabalha em fábrica. E é cansativo, o tempo todo você tentando se ajustar, as pressões, as normas, né? Não tem jeitinho, né? Tudo arrumadinho. A Liana Tezuruki, crocheteira. Eu já morei em muitos lugares, mas confesso que as minhas melhores amizades com japoneses são os que eu conheci em Osaka. E eu tenho contato com eles até hoje. Graças a Deus eu nunca tive problema com japoneses na questão de relacionamento. A Carly Pereira Tsuji, ela trouxe aqui um conceito que é o Kuki wo Yomu. E o Roberto também trouxe isso no YouTube. Então foi duas pessoas comentando ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube sobre esse conceito de Kuki wo Yomu. Tradução literal seria algo como ler a atmosfera do ambiente. Agora, Hiro, você que é um japonês, explica pra gente, do seu jeito, para um japonês, o que é Kuki wo Yomu? O que é isso pra vocês? Eu sei que isso é uma coisa. Me disseram que isso é importante. Quando a gente vai ter amigo japonês, que a gente tem que aprender esse negócio do Kuki ou Yomu. Mas pra você, o que é isso? Como é que você explicaria pra um brasileiro o que é Kuki ou Yomu? Bom, como o Carlinhos falou, Kuki Yomu, se traduzir literalmente, significa ler a atmosfera, né? Uhum. Então, eu penso assim, na verdade, Kuki Yomu significa tentar entender o que está atrás da palavra. E eu acho que os brasileiros também têm esse hábito. Por exemplo, quando você convida algum amigo para churrasco, e esse amigo responde assim, eu vou ver. Aí você vai perceber que esse amigo não está querendo ir no churrasco. Então você também está Kuki Yomu, né? Tá fazendo a mesma coisa. Só que a gente, os japoneses, tem mais tendência muito mais forte, né? Tem mais práticas de ler a atmosfera. Então, os brasileiros também têm esse hábito e é assim, sempre tem que tentar atrás da palavra. Legal, Deu pra obrigado. entender? Sabia que tem uma explicação histórica para isso também. Por causa, dentro das teorias da comunicação, eles falam que, no caso, quando você estuda a história do Japão, a história das ondas culturais, né? Das miscigenações, quais são as diversidades culturais que fizeram parte da história do Japão. O Japão, ele tem tido contato, até história recente, teve contato com grupos parecidos dentro do Japão. Então, isso fez com que a transmissão de conhecimento de uma geração para outra fosse de uma forma
quando você transmite o conhecimento, você também está transmitindo a sua linguagem não verbal, né? Então, assim, você tinha que explicar menos aquilo que significava, porque você estava mais entre pessoas parecidas com você. As pessoas entendem mais, né? Eu não explico para minha filha a minha cara. Tipo assim, ela está aqui no contexto já entendendo pelo meu sorriso, quando eu quero que ela vá embora, que eu chego para ela. Né? Eu não teve um momento da minha educação com a minha filha que eu parei com ela e falei assim, ó, como a mamãe fez essa cara, ela já entendeu, né? Mas em outros contextos onde você teve assim, encontros com diferentes nacionalidades, grupos culturais, houve também uma mudança nos padrões de comunicação. Então, por isso que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma comunicação mais direta. Tem a ver também com os anglo-saxões, mas também tem a ver com a história. Já o Brasil, olha só, o Brasil, e aí entra na questão do autoconhecimento cultural. Ele falou, o brasileiro também é assim, o brasileiro tem muito isso de ler o A, a gente também é de uma cultura muito indireta, e aí que entra um desafio, porque dentro das teorias da comunicação, o maior desafio está quando uma cultura indireta entra em contato com uma cultura indireta. Porque essa cultura indireta, ela não é tão clara nas palavras no que ela quer dizer. Né? Ela é cheia de gestos, ela é cheia de ter que ler a atmosfera. Né? E aí você está em contato, então, com outra cultura também que tem outras formas de ler a atmosfera, só que códigos culturais completamente diferentes. E, Hiro, conta para o Carlinhos uma história que você contou para a gente, que eu fiquei fascinado, que eu quero saber se ele sabe isso, dessa questão de ler o ambiente. Quando você contou para a gente, acho que é dentro de um restaurante, onde que cada pessoa vai sentar de acordo com sua ordem na hierarquia, ali no status social. Porque isso é uma forma de ler o ambiente também. Isso também, agora lembrei. Então, aqui no Japão, quando você vai no restaurante com seu chefe, você sempre tem que pensar em qual assento você vai sentar, né? Por exemplo, você vai com 4 colegas, seu chefe e você e outros 2 amigos. E esse chefe sempre tem que ficar lá no fundo, lá mais longe da porta. Isso é bem cultura muito forte aqui no Japão. Se você sentar no lugar desse chefe, o chefe vai ficar revoltado. Você vai ficar reclamando, né? Você é mal educado, você não sabe nada. Você tem que ficar mais perto da porta. Isso veio da cultura de samurai, né? Na época da guerra, quando tinha muitos samurais aqui, se algum inimigo entrou na porta, o samurai tem que ficar lá no fundo, né? Para outras poderem proteger ele. E esse hábito ainda está sólido aqui no Japão. Então, você sempre tem que pensar em que lugar você senta. Eu já sabia de que a pessoa na sala mais longe da porta era mais importante. Até aí beleza. Aí qual cadeira eu ia aí fica o meu estresse. Tá, eu sei que tem 15 pessoas nessa sala. Eu vou lá saber onde que eu sou? Eu sou o 7º ou sou o 16º? Eu não sei. E isso eu já não consigo saber. Né? Tudo bem, os que estão lá longe eu sei que é chefe. Dali pra cá, e tem essa questão, né? Se você tem mais tempo de fábrica, por exemplo. Eu sou brasileiro, eu não entendo tudo de japoneses, eu não entendo tudo de ler, não entendo tudo de falar, mas em algumas coisas dentro da minha fábrica, eu tenho muito mais espaço para decidir fazer as coisas do jeito que eu quero do que os japoneses. Porque eu tenho 20 anos de fábrica. E tem coisa que o japonês com 10 anos de fábrica não pode fazer que eu faço. Porque eu tenho 20 anos de... Assim, apesar de eu ser estrangeiro... Na escalinha da fábrica, eu com 20 anos, eu posso mais do que o próprio japonês tem 10. Ele entende muito mais do que eu. Mas tem coisa que eu posso fazer e ele não pode porque ele ainda tá no caminho. E é curioso, assim, é difícil. Pra gente brasileiro é muito difícil. Né, saber o seu lugar na escadinha, assim, não, é muito difícil. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa. Pergunte, Shell, me manda ver. Hiro, eu não quero te colocar no
te expor, mas eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você conseguiria explicar para a gente o conceito de honne e tatemae, sobre essa ideia de manter a harmonia do grupo, de você sacrificar, entre aspas, os seus pensamentos, o seu próprio desejo em benefício do grupo. Eu acho que eu vejo isso como algo muito forte no Japão. Não sei se você conhece esse termo, se você poderia explicar para a gente. Bom, isso é exatamente o que eu expliquei, né? Por exemplo, quando você convidar algum amigo para churrasco, esse amigo respondeu, vou ver. Isso também é tatemae, né? Tatemae é tipo mentira. E honne significa verdade, né? Então, se você falar, eu não quero, eu não vou não, no churrasco. Se você falar assim, você vai, essa pessoa que te convidou vai sentir ruim, né? Vai ficar com aquele sentimento meio triste. Então, para essa pessoa não ficar triste, a gente fala, vou ver. Isso é tatemae. E aqui no Japão, a gente também faz muito isso. Na semana passada, um amigo meu me convidou para tomar uma cervejinha na rua. E esse dia eu estava muito cansado e eu não queria ir. Então eu falei para ele, hoje tem outro compromisso com outro amigo. Na verdade não tinha, né? Mas isso é tatemae. Isso pode ser mentira, Agora. mas aqui no Japão a gente chama tatemae, né? Isso é bem comum aqui no Japão. Isso é não para machucar, não para machucar outra pessoa, né? Esse meu amigo. Isso é para preservar a sua pode relação ser com ele. Isso é para Exatamente. preservar a sua relação com ele. E aí entra dois valores exatamente. culturais. A questão do relacionamento e o segundo, que a verdade pode ser flexível. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, mas em uma fala só ele já falou de dois valores culturais, né? O conceito de verdade, né? Tatemae for uma cultura linear, uma cultura mais direta, que vai falar, não posso ir porque eu tenho outro compromisso, né? Eles têm uma relação com verdade diferente. Aí quando a gente entra nessa questão de verdade dentro do contexto intercultural, aí já vai dar um outro episódio, porque isso tem a ver com resolução de conflitos. Eu ouvi de uma família que está na Espanha que eles ficaram muito confusos vivendo e interagindo. Eles estão vivendo e interagindo com espanhóis. E essa coisa, cara, vocês não querem ir lá em casa sábado, não? Aí, tá. Aí um olha pra cara do cara, será que a gente fez alguma coisa, né? Você não quer lá em casa comer uma pizza sexta-feira? Não. Tá tudo bem? Tá, mas eu não quero comer pizza. Não na sexta. E o brasileiro fica assim, né? E a outra coisa que eles falaram que foi diferente quando uma família espanhola chamou eles pra tomar um cafezinho. Mas vamos em casa lá tomar um café? Bom, não vamos fazer desfeita, né? A gente já nem almoça, porque o café vai ser 15h, vamos lá. Chegou lá, o cara pôs uma xícara de café na mesa e passaram a tarde inteira com aquela xícara, assim, morrendo de fome, só com uma xícara de café. E aí chegou um horário que ele foi, então, é isso, acabou, vocês podem ir embora. E aí eles ficaram assim, como assim? E aí depois eles foram conversar com outros espanhóis. Cara, explica pra gente o que aconteceu, que eu não entendi nada. Eu falei, não, se alguém chamar você pra tomar um café, é o que ele falou. Você vai na minha casa tomar... não, porque nós brasileiros vai tirar o bolo, vai fazer o pão de queijo, vai fazer torrada, vai trazer o leite, aí vai oferecer suco. Não, em espanhol, se ele falou assim, vamos lá em casa tomar um café à tarde. Então vai ser um café de tal hora até tal hora e você tem que sair e ir embora. E aí eles estão dizendo assim que é uma cultura mais direta, né? Os espanhóis, pelo menos da região onde eles estão morando, e que gera uma série de desafios, assim, que a pessoa fala, mas você não consegue entender o que ela tá querendo dizer com o que ela falou, né? É difícil isso, né? Porque não é só o que ela falou, né? O que o Hiro falou do Kukyo-yomu, não é o que você falou, é o que você queria dizer com o que você falou. É muito difícil esse trem, muito... Mas fazendo um gancho, desculpa. Vai, fala. Pode falar. Ludmila, vai. Depois eu falo. Não, é só porque eu tô falando de ferramentas para quem escuta a gente. A pessoa tá escutando a gente e vai falar assim, nossa, eu tô aqui há tantos anos e eu ainda tenho essas dificuldades de ler esse ambiente, né? Tem estudos na área de interculturalidade, tem até no Canadá um estudo
uma pesquisa que me chamou muita atenção, que ele usa o modelo que a gente conhece do Milton Bennett, né, do IDI, que é um modelo que tenta medir mais ou menos em que fase de integração cultural uma pessoa está dentro do contexto novo onde ela está. Ele tem 5 níveis, do mais básico até a integração cultural. E aí ele fala, nas pesquisas dele, ele entrevistou pessoas, por exemplo, que estão há 20 anos em alguns contextos, que ainda assim, estando 20 anos, a pessoa ainda estava num nível muito baixo de integração cultural. E tem pessoas que estão menos tempo e que já estão mais integrados culturalmente. E um dos fatores que a gente queria encorajar, talvez a comunidade brasileira que nos escuta aqui agora, é ter esses diálogos como o Hiro está tendo com a gente. Acho que esse diálogo com o outro, isso é muito importante, porque, como eu falei no início, e o exemplo do Carlinhos da Espanha, quando a gente emigra com passaporte, mas com a nossa bagagem cultural. Então, os brasileiros na Espanha tinham uma expectativa cultural, aquela expectativa não aconteceu, gerou essa frustração. Mas, gente, hoje em dia a gente tem treinamento intercultural para isso, para ajudar vocês que estão aí no contexto onde vocês estarem. Hoje a gente tem ferramentas que a gente pode dar para vocês, a gente tem análise cultural, a gente tem formações culturais que vão diminuir, vão impedir os problemas? Não, mas eles vão suavizar algum. Sabe quando você está passando numa estrada, dirigindo um carro muito rápido, de repente tem um quebra-mola e você não consegue frear, vamos pensar assim? Mas acho que os treinamentos interculturais são para a gente conseguir fazer essas travessias, essas viagens, que vão ter esses momentos inesperados, de uma forma que, sim, tem horas que vai ser muito doloroso, mas uma forma que seja talvez menos sofrido do que fosse em outros contextos, e uma forma que nos ajude a conseguir permanecer mais tempo e permanecer com qualidade. Não é só permanecer, mas permanecer com qualidade, né? E então a gente está falando de ferramentas. A Shelmy trabalha com uma ferramenta, a Jesslyn tem a área dela, eu tenho a minha. Então isso tudo, há 20 anos atrás, quando o Carlinhos foi, a gente não falava disso para os brasileiros indo para o Japão, mas hoje a gente tem, né? E essas ferramentas são muito importantes para o autoconhecimento cultural e para a gente conseguir saber nos integrar melhor no Japão, no caso, no contexto onde a gente está. Menina, eu ia falar meninas, né? Ficou parecendo que eu estou falando só com você, mas meninas, ouvindo vocês falarem. Agora, assim, de verdade, tá? Não estava programado isso. Gente, aqui tá parecendo que, assim, a gente não tá querendo vender nada, tá? Porque a gente não combinou nada de vender nada aqui, tá? Porque nessa impressão que dá, tem curso e tal, tava aí, sabia que ia chegar a hora de vender. Cara, mas de verdade, eu acho que a gente tem que conversar para fazer uma imersão ano que vem. Sabe por quê? Tá tendo uma mudança de paradigma da relação do japonês com o estrangeiro. Mudou a primeira-ministra, entrou um novo Ministério do Estrangeiro, o Hiro conversou comigo sobre isso, de que ele está preocupado. Tá tendo mudanças, assim, lugares que já estão não querendo o brasileiro ou o estrangeiro, né? Não é o brasileiro, o estrangeiro, que o estrangeiro é muita coisa, né? Mas os estrangeiros na loja... Tem já parece que está aumentando a quantidade de lugares onde você está tendo mais dificuldade de alugar um apartamento, essa comunicação está começando a ficar difícil. E me ocorreu aqui agora, ouvindo a Ludmila falar, e o Hiro também falou, né, que dá a impressão de que a gente está só na nossa comunidade e é um desperdício. E me parece que agora, nesse momento que a gente está vivendo como comunidade estrangeira no Japão, não é só um desperdício, é um risco. Porque se a gente não criar essas pontes para conversar, para se deixar conhecer, sabe? Fala, gente, calma, né? Pô, conhece a gente para ver quem a gente é. Né? Claro que vai ter um monte de atritos nesse caminho. E realmente a gente não tem ferramenta, cara. A gente não sabe fazer isso, porque a comunidade está aqui há 35 anos. Eu cheguei aqui há 20, mas eu conheço um monte de gente que está aqui há 15, 20, 25, 30, 32 e nunca teve a oportunidade de ter uma conversa sobre esse assunto. E eu sei que a gente faz as lives aqui e acaba... A gente abre uma janela para falar para a pessoa assim, olha tudo isso que tem para ver, mas a gente não vai até lá ver. Eu não sei, né, o quanto há da agenda, a vida de vocês permitiria isso, mas não um ambiente de live. A gente abriu um Google Meet
e fazer treinamento mesmo com vocês. Um negócio assim, ó, hoje é com a Jesslyn que ela vai, sei lá o que ela vai fazer com a gente. E ver, se for o caso, sei lá, não sei como organizar isso. Mas eu vou deixar aqui um pedido para vocês, que ouvindo vocês falar e agora assim, bateu um peso, assim, falei, caramba, né, o Hiro falou, poxa, é desperdício. Aí eu pensei, pô, não é só desperdício, é um risco. Se a gente não se deixar conhecer e não tentar esse contato, eu acho que os próximos anos vão ser complicados para os estrangeiros aqui no Japão, né? Tem que criar pontes, né? E assim, também tentar fazer sem saber como é muito ruim, né? E assim, gente, ó, a pauta já foi, não faço ideia onde devia ir na pauta, mas agora que me ocorreu uma questão da realidade. Diga, Jesselyn. Não, eu acho que você está trazendo um ponto muito sensível, muito importante, que a gente falar sobre questões que são além das questões individuais, que aí entra o papel da sociedade, porque eu acho que a inteligência intercultural ela acontece também quando existe um ambiente propício para que ela possa ser desenvolvida. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente falar sobre o papel da sociedade anfitriã. E aí eu puxo aqui a responsabilidade também de japoneses, instituições japonesas, né, para o papel que eles têm também no acolhimento dessa diversidade. Então, a inteligência cultural, ela não é uma via de mão única, né? Ela precisa acontecer dos dois lados. Então, tanto eu, migrante, que vou para o Japão, né, preciso desenvolver toda essa sensibilidade, essa curiosidade, né, essa observação que nós falamos, né, trabalhar essa questão da motivação, né, de tentar entender como é que é o funcionamento da cultura japonesa, mas o contrário também é muito verdadeiro, né? Então, os japoneses também precisam entender a cultura brasileira, aproveitar, né, o que nós temos de mais... Não quero interromper, mas já interrompendo. Mas por que me veio esse peso no coração? Domingo teve uma passeata em Hamamatsu, é uma cidade que eu moro aqui do lado, tá? E era uma passeata de japoneses se manifestando contra racismo. Japoneses dizendo, racismo não é legal, gente. A gente tem que tomar cuidado com... E assim, por isso que a palavra do Hiro de que é um desperdício a gente se fechar, é porque, poxa, era uma passeata de japoneses dizendo a gente não pode ser racista com estrangeiro. E me ocorreu de que se a gente não fizer esse movimento de falar, gente, então vamos se conhecer... E eu preciso de ferramenta para tentar, porque eu não sei se eu vou lá no meio dessa passeata, eu não sei nem como me conectar direito, assim, como é que acontece isso. De repente, se eu tiver algumas ferramentas, eu posso aproveitar. Não é como todo o Japão que tá amando os estrangeiros. Tem muita gente estressada porque tem muito estrangeiro aprontando um monte de coisa, é verdade, né? Também não dá para ficar... Mas assim, existe um grupo que tá querendo fazer esse movimento que a Jesselyn tá falando. E eu acho que a gente pode aproveitar, mas o meu medo é tentar aproveitar sem saber como, sabe? Exatamente. Então, assim, muito bacana, né, você ter notado esse movimento e ter esse interesse, mas é isso, acho que muitas pessoas ficam como você, Carlinhos, sabe, querendo esse diálogo, mas sem saber como, né, então acho que quando a gente une forças, eu acho que eu sempre sou muito a favor, né, do trabalho em rede, do trabalho coletivo, eu acho que isso torna uma dimensão muito maior, então acho que essa organização da comunidade, né, tanto japonesa quanto brasileira, e o diálogo entre elas, ela é muito necessária. E que bom seria se partisse de cima para baixo, não de baixo para cima, porque é muito mais difícil. Quando vem de cima para baixo, quando tem então, leis, né, políticas públicas que favorecem esse diálogo, o caminho fica mais facilitado. Né? Então, quer dizer, a sociedade se vê encorajada também para esse diálogo. Agora, quando de cima para baixo começam a fechar as portas, é que aí começa também, né, aquelas pessoas que já têm uma tendência, né, para essa questão, né, um pouco mais fechada para o, né, pro estrangeiro, se vê validado, né? Então aí é que realmente começam os conflitos. Então por isso que eu falo que quando a gente fala de inteligência cultural, quando a gente fala de processos migratórios, ele é muito além da questão individual. A gente precisa pensar como uma questão estrutural, né, política, econômica, social, que envolve todos ali, né, não só o migrante. Não pode colocar a responsabilidade só na pessoa que migra, né? A gente não pode culpabilizar o indivíduo, porque tem questões muito maiores que ele, né, que impactam diretamente
na sua vivência, né, na sua experiência naquele país. E pessoas como o Hiro são tão importantes para essa conversa, né, Jasmine, né, todo mundo. Primeiro porque ele fala português, ajuda tanto, ele explica as coisas pra gente. Fala. E eles são pontes culturais, né, porque eu acho que o Hiro tá entre nós, não é só porque o Hiro tem lá o perfil Japa da Gema, todo mundo conhece, mas é porque nesse diálogo não tem que ser nós e eles, eu e eles, tem que ser nós, né? A gente tem que conversar. Eu tenho o meu viés, eles têm o viés dele. Então, como que a gente constrói algo juntos, né? E ter pessoas como Hiro, e Hiro, você tem, possivelmente, conhece brasileiros, ou desculpa, japoneses, que também têm esse desejo de se abrir mais para os estrangeiros, como você, ser pontes culturais. Então, se você pensa numa imersão com japoneses assim, com essa motivação de nos ensinar mais sobre o Japão, nos ensinar mais sobre o japonês, isso é muito importante para a gente também, né? Tem que ser coletivo, como a Jess falou, e não pode ser só a comunidade brasileira dialogando sobre esse assunto, a gente tem que incluir os japoneses nessa conversa também. O Roberto, ele é um escritor aqui da comunidade, a gente estava conversando, né, sobre essa questão da identidade, de se conhecer do outro. Ele escreveu eu escrevi um livro com o título Identidade Híbrida, o desafio de ser brasileiro no Japão, e nesse livro eu abordei muito desses aspectos e dos choques culturais entre os brasileiros e os japoneses. E inclusive eu tenho um livro dele aqui, que ele me deu numa feira, numa ciranda literária que teve numa cidade aqui do lado, inclusive na cidade de Hamamatsu, onde teve a passeata que eu falei, e o livro chama Customer Experience Omotenashi, né? Experiência do usuário. É um livro refletindo sobre questões culturais. Esse Omotenashi é uma questão de bom atendimento, de ser um bom anfitrião. É um conceito muito bonito dos japoneses e ele aborda isso, mostrando as diferenças e como você conseguir mostrar que você como empreendedor, você é um bom anfitrião para um cliente japonês e aplicando isso para o cliente de qualquer nacionalidade. E ele tá dizendo aqui que ele gostou bastante do tema de hoje e tá dando parabéns para vocês. Meninas, eu prometi para vocês que a gente ia fazer 1h30, deu 1h36. Pela minha empolgação aqui, imagino que a gente rodou meia pauta, mais ou menos. Não sei, assim, gente, de verdade. O que a gente não pode deixar de falar antes de tentar aterrissar esse avião. E, por gentileza, faz a volta, que eu sei que a gente acabou falando, abordando coisas que são importantes. Eu acho que a gente, mais uma vez, deixou um caminho aberto para coisas que precisam acontecer, né? Eu prometi para todo mundo daqui da live que a gente ia falar uma coisa. A gente está sonhando com uma cartilha, né, meninas? Para pegar todo esse material que a gente conversou, virar uma cartilha que vai ser dada de presente para a comunidade brasileira. Eu acho que vai ser um passinho a mais para esses contatos que podem acontecer em 2026. E, Hiro, de verdade, a ideia da Ludmila de você dar uma palestra pra gente explicando o Japão como um japonês explicar, seria muito legal, hein? Você não quer ser nosso sensei não, Hiro? Diz aí, você poderia ser nosso sensei em 2026, dar aula pra gente de como é o Japão. Sim, eu quero sim. Tá contratado. Sim, com certeza, né? Porque eu preciso de tradutor para explicar melhor. Ok, não, isso a gente arruma, Eu conheço uma galera boa, mas seria muito legal, porque eu sei que você conhece um pouco da nossa cultura, brasileira, e vai facilitar para você tentar explicar algumas coisas pra gente, mas você explicando a sua cultura do jeito que você vê, é diferente do jeito que eu vejo a cultura japonesa. Acho que seria muito legal. Então, poxa, vamos fazer alguma coisa. A gente se organiza, ainda que possa ser presencial ou online mesmo, para alcançar mais gente. Seria muito legal ouvir você falar sobre como é o Japão do jeito que você vê sendo japonês. Você acha que vai ser muito importante pra gente. E aí as meninas vão ajudar a gente com outras coisas e a gente se programa em 2026. Vai ser muito bom. Mas então eu vou dar a voltinha aqui. Shelmy, o que a gente não pode deixar de falar antes de encerrar o episódio? Obrigada, Carlinhos, Jess, Hiro, Ludmila, mais uma vez. Obrigada por quem esteve aqui com a gente. Hiro, eu adoro a ideia de você ser o embaixador do Japão pra gente. E eu acho que seria, assim, se eu puder dar uma dica, acho que seria bacana, assim, você poder mostrar o Japão, né? O seu Japão pra gente, mas também como você, como japonês, enxerga a gente, nós como brasileiros.
Acho que pode ser interessante trazer uma perspectiva diferente, né? Porque nós brasileiros, a gente se enxerga como a gente se enxerga, eu não sei como o outro me enxerga. Então, acho que é interessante ter uma perspectiva do outro lado, como é que o japonês enxerga o brasileiro, né? E não só como o brasileiro enxerga o japonês. E aí eu fiquei pensando aqui, eu comecei a viajar também no que você falou, Carlinhos. Imagina se tivesse um movimento, eu estou viajando, tá? Se tivesse um movimento nas empresas, nas fábricas, sabe, da gente ter umas pessoas pontes nas fábricas que possam fazer, sabe, essa conexão entre Brasil e Japão, para, assim, uma troca de experiências, trocas culturais mesmo, sabe, para o pessoal que trabalha na mesma empresa poder entender o japonês e vice-versa. Eu acho que isso pode aproximar muito as culturas, acho que pode ser uma coisa muito interessante. De repente, Roberto, você também que está aí, pode ser uma coisa interessante para a gente pensar em fazer, em se organizar também. E o que eu queria dizer para encerrar é que, como eu falei lá no começo, sabe, é muito natural que a gente, quando a gente está diante de alguma coisa diferente da gente, que a gente reaja e julgue logo de cara. Mas sabendo que é assim que o nosso cérebro funciona, acho que é importante a gente poder parar, quando a gente se perceber nesse momento, eu estou julgando, estou falando mal do outro, mas baseado em quê? Né? Então é importante a gente fazer esse exercício, forçar nosso cérebro mesmo, não, peraí, baseado em que eu estou fazendo esse julgamento? Então dá um passo para trás, não sabe como interpretar, vai na internet, vai procurar, vai falar com alguém que possa te trazer informação para você poder fazer mais sentido e perceber se você está interpretando a situação da maneira correta, né? É essa a dica que eu deixo. Obrigada e feliz 2026! Tá chegando, né, Shelly? E aí, Jesselyn, o que a gente não pode deixar de falar antes de dizer tchau? Bom, antes de dizer tchau, a gente precisa falar obrigado, né? Agradecer essa oportunidade, Carlinhos. Eu acho que a sua iniciativa, né, assim, é uma voz, né? Um diálogo, é uma possibilidade de diálogo. Então, acho que você tem um papel muito importante para que esse diálogo aconteça, trazendo pessoas, né, assim, que estão no Brasil, que estão no Japão, de diferentes formações, profissões. Então, eu acho que, assim, se a gente estava falando sobre a questão do diálogo, você é um cara que tem um papel fundamental para que isso aconteça, né, em termos de visibilidade também, em relação a essa troca, né? Então, acho que pensando em coisas que a gente não pode deixar sair daqui hoje sem refletir. Acho que inteligência cultural é algo que a gente precisa pensar que é uma via de mão dupla, tanto migrantes quanto sociedade anfitriã precisa desenvolver a sua inteligência cultural, que tem que ser um processo para o resto da vida, né? Então, a gente precisa também pensar que cultura também não é só em relação à migração, se a gente for pensar dentro do Brasil também, né? Pessoas que têm orientações sexuais, pessoas de outras etnias, pessoas que moram num bairro, e cultura é uma coisa muito ampla. Então, a gente precisa pensar que a gente pode desenvolver essa inteligência mesmo estando num país, você, eu não falo outro idioma aqui, mas tem outras culturas implicadas nessa relação. E pensar também, né, que a inteligência cultural, ela acontece, como eu falei assim, para sempre. Né? Então, tem que ser um movimento, como eu falei, com a mente de principiante, trabalhar essa questão da motivação sempre, observar antes de agir, perguntar. Pergunte. Quando você tiver dúvidas sobre alguma situação, como você falou, Carlinhos, aconteceu na Espanha, gente, aconteceu isso com um japonês, ele me olhou assim, o que pode ter sido isso? Pergunte para os locais, interaja. Né? Acho que essa é a ideia também aqui da nossa mensagem para passar para vocês. Muito obrigada, viu? Muito bem, senhorita Mila. E aí, o que a gente tem que falar antes de ir embora? A gente tem que falar, foi um privilégio fazer essa série. Né? Eu aprendi muito. E primeiro, sim, antes de deixar uma dica, eu quero reconhecer a bravura da comunidade brasileira no Japão. Porque permanecer durante tanto tempo no contexto, como a Jesselyn falou, que ainda não tem tantas políticas de integração como em outros países, né? E escolher permanecer demanda assim, uma renúncia muito grande, uma determinação muito grande. Não é fácil
falar de inteligência cultural para um brasileiro que está no Japão. Então, primeiro eu quero, assim, saudar mesmo, né, todos os brasileiros que estão aí lutando e dizer que é possível, mesmo que você já esteja aí há 20, 30 anos, abraçar a inteligência cultural como uma ferramenta que vai melhorar sua adaptação, né? E a inteligência cultural, o treinamento intercultural não é só para quem está indo. Eu tenho uma mentoria, uma turma, eu tenho alunos que estão ali há 20, 30 anos no contexto, que estão fazendo minha mentoria, e aí eles falam assim, eu queria ter aprendido isso há 20, 30 anos atrás. Esse tema, interculturalidade, é muito novo. Tem um professor da USP, Alcino, que fala que o Brasil ele ainda é multicultural, ele não é intercultural, porque, por exemplo, a gente troca informações, mas a gente ainda não está comunicando com a forma como a gente teria que comunicar entre os diferentes, trocando sentido. Então, assim, eu estou falando sobre o japonês, mas até que ponto a gente está numa boa comunicação, se entendendo apesar dos ruídos, né? Então, a gente está aqui para dar ferramentas, que isso é uma coisa que há 20 anos atrás e há 10 anos atrás a gente não falava antes. Então, eu, a Jesslyn, a Shelmy, a gente está aqui para dar ferramentas para a comunidade brasileira, para que ela possa permanecer de uma forma mais saudável, principalmente nesse momento crítico, como vocês falaram. Então, vocês têm aí o contato da gente, converse com a gente, e a gente também está aqui para aprender. E então, eu quero agradecer. Para mim é simbólico a gente terminar essa série com o japonês, porque isso mostra o nosso coração. O nosso coração é ter essas pontes, construir pontes, não muros, né, com a comunidade brasileira no Japão e trazer mais os japoneses para essa conversa. Legal, muito bom. Hiro Sensei, e aí, que mensagem você deixa para nossa galerinha? Gostou de fazer podcast? Gostei, adorei participar desse evento, esse live, né? Muito obrigado pela oportunidade. Aprendi bastante com vocês. Então, como um japonês, como o Carlinhos falou, o Japão tá mudando muita coisa agora aqui no Japão. Mudou a primeira-ministra, aí ela tá querendo uma, prioridade para o povo japonês, né? Aí muita gente aqui no Japão acaba ficando com a ideia de que os japoneses têm que ser melhor, né, do que estrangeiros. Aí alguma gente fica com a ideia de que não gosta de estrangeiros. Isso é tipo preconceito, e eu acho isso muito triste, né? Mas também tem muitos japoneses que estão acreditando em poderes de estrangeiros, porque a gente precisa de estrangeiros morando aqui no Japão. Eles ajudam bastante a nossa economia japonesa. Então, nós precisamos de estrangeiros. Então, brasileiros e japoneses têm que tentar se aproximar um ao outro. Os brasileiros têm que tentar entender a nossa cultura japonesa e os japoneses também têm que entender a cultura brasileira. Então, nesse sentido, a gente pode, todos juntos, criar uma ponte entre a comunidade brasileira e a sociedade japonesa, né? Então, vamos todo mundo criar alguma coisa maravilhosa e vamos ver em 2026. Obrigado pela hoje. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, palavras de Hiro Sensei, o nosso mais novo professor de cultura japonesa para a comunidade brasileira no Japão. Muito bom, coisa boa. Gente, para você que nos acompanhou nessa série, obrigado. Se você está vendo essa primeira live, esse primeiro episódio, saiba que tem outros. Você pode buscar por Mochiori, é CHI, tá? MOCHI. YORI, Mochiori, é Mochiori no Spotify, ou mesmo olhar a playlist Mochiori dentro do YouTube ou buscar Mochiori no YouTube Music. Nesses 3 canais você encontra o podcast, seja as gravações da live ou ele editado depois em áudio no Spotify. E você vai tem vários outros episódios, eu falo muito com psicólogos, é algo que eu gosto de fazer aqui, conversar com médicos, psicólogos, educadores, sei lá, a galera que gosta de promover cultura, seja na área da pintura, da música. Eu gosto de conversar com essa galera também. Então, muita coisa pensando aqui no seu bem-estar, o bem-estar da família brasileira no Japão. E por isso a brincadeira de que o Mochiori Podcast é mais que palavras, não é só para ficar
conversando e jogando conversa fora. O que a gente está buscando é transformação para que você viva bem e viva melhor aqui no Japão. Agradecer a galera da página Brasileiros no Japão, que apoiou a gente nessa iniciativa, já confirmaram e sinalizaram apoio para a cartilha que vai sair, eles vão ajudar a divulgar depois que a cartilha estiver pronta. Então acompanha a gente, nosso sonho, pelo menos, é que a gente, nesse ano ainda, de 2025, a gente tente disponibilizar essa cartilha para vocês. Claro que é o conhecimento das meninas, não meu, né? Eu vou estar aqui fazendo o meio de campo, mas você vai ter, né, compilado, vai ter a série de vídeos e o podcast, que são o mesmo conteúdo, e a cartilha como um guia de toda essa conversa, e a gente vai sonhar aí algum tipo de imersão em 2026, algo que a gente possa fazer, para não no formato de live, onde você possa conversar, fazer os exercícios e aí passar por um treinamento mesmo. E aí a gente vai ter que conversar aqui com as meninas para ver o formato e como e quando isso pode acontecer. E a gente já tem aí a parceria com o Hiro para a gente entender cultura japonesa pelo olhar dele, que conhece a cultura brasileira, o que já facilita um monte. A gente tem ótimos tradutores na comunidade brasileira no Japão, então não vai ser difícil a gente organizar isso para os próximos meses. Lembrando que a BRJP Seguros é parceira aqui do canal. Se você precisa de seguro aqui no Japão, seja para carro, moto, casa, viagem, seguro para o seu animaizinho, entre em contato com a BRJP Seguros. A frase de efeito: você está na BRJP, você está seguro, então aproveite para conhecer o serviço, mesmo que você não precise agora. Vale a pena você mandar uma mensagem lá, falar: olha, eu quero ouvir no podcast, eu quero saber o que vocês têm aí. De repente vai chegar um momento que você vai precisar e você já sabe que tem. E para encerrar, lembrando da Black Friday, que está nessa semana. Se você estiver ouvindo isso ainda na semana da Black Friday, tanto aqui na descrição do episódio, como no link da bio do TikTok, link da bio do Instagram, você vai achar Amazon Brasil e Amazon Japão. Você clica ali, monta o seu carrinho, tudo que você comprar, a Amazon vai direcionar uma pequena comissão para a Nabecast. Você não paga nada mais por isso, não demora mais, normal. A única coisa é clicar no link e montar o carrinho depois. E aí a Amazon entende que eu, como produtor de conteúdo, estou incentivando você a usar a loja deles, e eles dão essa porcentagem em forma de um agradecimento ou incentivo, vamos dizer assim. Então fica aí o convite, é isso. Se você quer conversar com a Jessely Tashima, @Jessy com 2 S, _Tashima. Se você quer conversar com a Shelmy, é Misaki com S e K, Misaki.intercultural. E se você quiser conversar com a Ludmilla, é Ludmilla Gil com GHIL. Não se preocupe, sem estresse, olha a descrição do episódio ou olha o perfil do Instagram, elas são marcadas. O Hiro, @japa_da Gema. Se você escrever Japa da Gema, seja no Instagram ou no TikTok, você acha ele fácil, o Hiro Japa da Gema. Para vocês que ficaram com a gente até agora, tem uma galera aqui no Instagram, tem um pessoal que ficou no YouTube, obrigado ao Roberto, que fez bastante comentários, inclusive ele deixou aqui que ele vai fazer um workshop em Ibaraki, é bem longe daqui onde eu moro, no dia 6 de dezembro, e o tema do workshop é estresse transcultural. Então, interessados podem conversar com ele para falar sobre isso, e vai ser uma boa para você conhecer um pouquinho aí sobre essa questão do estresse cultural, que é o choque que a gente tem nesses dois contatos. Shelmy, Ludmilla, Jesselyn, Hiro, obrigado para você, meu querido ouvinte, que esteve ao vivo, ou para você que está acompanhando editado. Muito obrigado, até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.